Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Primeiramente, eu agradeço a presença de todos no nosso Congresso Online de Alimentos e Agropecuária, nosso segundo CONAG, ofertado pelo Instituto Federal de Pernambuco, Campus Barreiros. E agradeço também a presença de vocês no nosso minicurso sobre processamento de brownie de inhame e inovação na confeitaria. Então, vamos lá. Eu me chamo Joyce de Oliveira, eu sou técnica em agroindústria pelo IFAL Campus Murici, estou na graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo IFAL Campus Maceió e atualmente estou como analista da asseguração da qualidade na empresa Solar BR, que é envasadora dos produtos Coca-Cola. Então, de imediato, eu pensei em trazer aqui para vocês esse slide, com algumas informações sobre o setor que a gente vai tratar durante o nosso minicurso, que é o setor de confeitaria, para a gente entender um pouquinho de forma breve, e para a gente já começar a dar seguimento ao nosso processamento de brownie, de inhame e também ao nosso processamento do brownie convencional, certo? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe informação bastante interessante e bastante recente, que é da Receita Federal, no ano de 2021, mais precisamente no mês de maio, onde relata que o setor de panificação e confeitaria no Brasil, ele compreende mais de 210 mil estabelecimentos, que são produtores e revendedores desses produtos alimentícios, Então, já dá para a gente ter uma noção do quanto que esse setor ele é bem significativo no nosso país. Então, a ABIP, que é a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria, no ano de 2020, ela avaliou que, apesar da crise que nós ainda estamos inseridos, uma crise econômica, crise sanitária, desde a chegada da Covid-19 no ano passado, no comecinho de fevereiro do ano passado, mesmo assim, o setor de panificação e confeitaria, ele conseguiu aí minimizar os grandes impactos, advindo do fechamento do comércio, do lockdown, e ele conseguiu aí sair à frente dos demais segmentos, conseguiu minimizar esses impactos. A BIP ainda diz que o setor de panificação e confeitaria ele conseguiu faturar mais de 91 bilhões de reais, com queda apenas de 3,3% quando comparado no ano de 2019, E a BIP diz, como é que a gente vai conseguir recuperar aquilo que foi perdido no ano de 2020? Como é que a gente vai conseguir se manter firmes, A BIP fala que os estabelecimentos eles precisam estar atentos à inovação, precisam estar atentos às novas tendências de mercado, o que é que o mercado pede, o que é que as pessoas estão pedindo, E as novas tecnologias que estão surgindo. E aí, quando a gente pensa em todos esses produtos alimentícios que são processados, que são elaborados, a gente já vem e lembra do trigo, que é a matéria-prima mais utilizada para a elaboração desses produtos alimentícios. É aquela farinha de trigo que a gente compra, leva para nossa casa para fazer o nosso pãozinho, para fazer o nosso bolo, a nossa torrada, o nosso biscoito. Então, o trigo está muito presente no nosso dia a dia, no nosso café da manhã. Ele está presente em diversas classes sociais, se não em todas as classes sociais. Mas apesar dele estar inserido já no nosso dia a dia há muito tempo, existem pessoas que não podem consumir esses tipos de alimentos que são elaborados com trigo, por essas pessoas possuírem a doença celíaca. Mas o que é essa doença celíaca? Ela é uma doença autoimune caracterizada por uma intolerância ao glúten, que é a proteína encontrada no trigo, não só no trigo, mas em outros produtos também, como o centeio, a cevada, o malte, Então, essa doença autoimune, ela induz a produção de anticorpos ao glúten, que agem diretamente no nosso intestino delgado. E se a doença não for verificada a tempo, não for tratada a tempo, acaba que
causando um efeito inflamatório na parede do intestino, e com o passar do tempo o intestino ele vai atrofiando. E o resultado desses efeitos colaterais, advindos da doença celíaca, é a dificuldade do indivíduo, né, dele absorver nutrientes, dele absorver vitaminas, sais minerais e até mesmo a água. Então, se a doença celíaca ela não é tratada a tempo, ela pode se tornar tão prejudicial que pode levar até o indivíduo à morte, né? Muitas vezes por desnutrição. Então, Davis Williams, em seu livro chamado Barriga de Trigo, ele traz uma informação importante aqui para a gente, que ele diz que 1 a cada 133 pessoas são afetadas pela doença celíaca. Então, assim, os dados os dados sobre a doença celíaca ainda são dados raros, que a gente ainda tem muita dificuldade para encontrar, apesar da ciência, né, das pesquisas continuarem avançando, mas ainda a gente tem dificuldade para poder obter informação sobre essa doença. Então vamos lá. Como tratar a doença celíaca, né? Atualmente, a única forma que a gente tem de tratamento da doença celíaca é uma dieta totalmente isenta de glúten. Porque o indivíduo portador da doença celíaca, se ele continua consumindo glúten, ele vai continuar tendo os efeitos colaterais. A partir do momento que ele que ele exclui a proteína da sua dieta, os efeitos colaterais, eles são cessados, né? Em pouco tempo acontece a regeneração do intestino e o paciente ele tem a sensação que ele está curado. Então, é necessário ter uma dieta totalmente isenta de glúten. Mas a maior dificuldade desses indivíduos é conviver com as restrições alimentares, né? Quando a gente mesmo chega no supermercado, é muito difícil a gente encontrar um produto zero glúten. E quando a gente encontra uma farinha de arroz, um biscoito sem glúten, um macarrão sem glúten, geralmente ele está na seção de produtos com glúten, né? Então, assim, pode acontecer uma contaminação cruzada de um produto com glúten passar para um produto sem glúten. Enfim, falta informação, né? As informações ainda são rasas, são raras, e os pacientes, os indivíduos portadores de doença celíaca ainda continuam tendo dificuldade de se alimentar. Então, uma alternativa bem viável é fazer a substituição da farinha de trigo por outros tipos de farinha, né? Então, aqui eu trouxe para vocês a farinha de inhame, porque é uma farinha que eu já trabalho com ela desde o IFAL Campus Murici, né? Estudo essa farinha há mais ou menos uns 2, 3 anos. E eu decidi trazer o processamento de brownie também para vocês, porque era um produto que eu também comercializava. E aí ele foi produto também do meu projeto de conclusão de curso. Então achei bem interessante trazer ele aqui para compartilhar com vocês, além de ser uma sobremesa deliciosa, né? Então vamos lá. Agora nós vamos verificar, né? Nós vamos aprender sobre o processamento do brownie de inhame. Esse brownie que está aí na telinha, a gente vai aprender a fazer agora, tá? Então, vamos lá. Olá pessoal, vamos lá para o nosso primeiro vídeo. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer o processamento do brownie de inhame, tá certo? Então, de imediato, o que foi que eu já fiz aqui? Aqui eu tenho 250 gramas, tá? De chocolate meio amargo. Então, já derreti no micro-ondas esse chocolate. Eu derreti de 30 em 30 segundos, porque é bem interessante a gente fazer isso para que o chocolate ele não venha queimar. Em média, a gente utiliza 1 minuto e meio para poder fazer esse derretimento. Mas é bem interessante a gente colocar de 30 em 30 segundos, tá bom? E vai acompanhando. Eu também já derreti a margarina. Eu estou utilizando aqui a margarina Delícia com 80% de lipídio, tá? Estou utilizando aqui 100 gramas de margarina. Você pode usar manteiga também, mas vai da sua preferência. E também
estou utilizando o açúcar cristal. Só que é bom a gente utilizar o açúcar refinado, certo? Porém, eu não encontrei o açúcar refinado, então eu passei, não sei se tá dando pra ver aqui, mas eu passei no liquidificador, tá? Um pouco de açúcar, cerca de 200 gramas de açúcar, e aí ele fica numa consistência do açúcar refinado. Não tem problema se você não encontrar esse açúcar na sua cidade, tá? O açúcar refinado. Agora, a gente vai utilizar a batedeira, tá? E vai colocar os 3 ovos da receita e o açúcar. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vai bater o açúcar e os ovos na batedeira até dobrar de tamanho, tá certo? Como ele dobrou de tamanho, tá? E o que é que a gente vai fazer agora? Aqui eu tenho meu chocolate, que ele já foi derretido, né? Ele já tá aqui derretidinho. Eu vou misturar o chocolate com a minha margarina derretida também, tá? Vou misturar aqui os dois. Ó. Tô aqui misturando até formar uma pastinha. O chocolate ele vai ficar um pouco mais líquido, tá? E aí, depois que você conseguir homogeneizar bem o chocolate junto com a margarina já derretida, a gente vai misturar com os ovos e o açúcar já batidos, tá? Então, ó. Já tá aqui um pouquinho homogeneizado. Só é a gente inserir dentro dos ovos e do açúcar já batido, tá? Coloca tudo. Agora, a gente vai bater por mais 1 minuto na batedeira. Pronto. Já bati por 1 minuto, tá? Agora, a gente vai só inserir a nossa farinha de inhame dentro desse cremezinho aqui, que a gente já fez, tá bom? O que foi que a gente inseriu aqui? Ovos batidos com açúcar até dobrar de tamanho. Em seguida, a gente adicionou o chocolate derretido com a margarina derretida. Bateu por mais 1 minuto na batedeira. E agora a gente vai inserir a nossa farinha de inhame, certo? Aqui, a gente coloca a farinha de inhame. Então, a gente tem que bater o mínimo possível, tá? Eu vou até utilizar um fouet aqui. E a gente vai só, dessa maneira, incorporando a farinha na massa, certo? Então, pessoal, tô usando aqui essa forminha de silicone, tá? Eu gosto de untar a forminha de silicone também. E aí a gente unta com a manteiga e com o chocolate em pó, o cacau em pó, 70%, tá? Eu já tenho aqui uma forminha untada. E aí eu vou só colocar a massa aqui dentro, tá bom? Olha só, então já coloquei aqui nas forminhas, tá? A massa. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 170 graus durante mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Mas isso vai depender muito da potência do seu forno.
Então é interessante quando completar pelo menos uns 20 minutinhos, você dá uma olhadinha e ver se já tá no ponto, tá bom? Então, retornamos, né? Gente, aqui nós temos a foto do nosso resultado do brownie elaborado com farinha de inhame, tá? Esse brownie a gente pode consumir ele com um sorvetinho de creme, como eu coloquei aqui do lado. Ficou uma delícia, ficou muito bom. Seria muito legal se nós estivéssemos presencialmente, né? Pra gente provar, fazer o processamento e depois provar esse brownie. Mas vocês podem fazer em casa, né? Utilizando a farinha de arroz, ou qualquer outra farinha que vocês possam utilizar no momento. A farinha de trigo também, caso você não seja portador da doença celíaca, né? E agora a gente vai ver o processamento do brownie convencional, tá bom? Pouca coisa vai mudar nesse processamento. A gente vai inserir a farinha de trigo, né? E não vai colocar a farinha de inhame, que aí é o brownie convencional que a gente já conhece, tá bom? Vamos lá. Para o nosso processamento do brownie convencional. Vocês vão verificar agora o vídeo e daqui a pouco a gente retorna. Olá pessoal, agora nós vamos fazer o processamento do brownie elaborado com farinha de trigo, certo? Segue o mesmo passo a passo. A gente vai adicionar os ovos e o açúcar, bater na batedeira até dobrar de tamanho. Em seguida vai adicionar o chocolate derretido junto com a manteiga derretida, bater por 1 minuto. Só que ao invés de a gente adicionar a farinha de inhame, a gente vai adicionar a farinha de trigo, beleza? Então vamos lá, fazer o mesmo processamento, tá bom? Vamos colocar os 3 ovos e o açúcar. Bater até dobrar de tamanho, tá bom? Pessoal, olha só. Já temos aqui a nossa massa, tá? Com todos os ingredientes homogeneizados. A gente só vai inserir agora a nossa farinha de trigo, tá bom? Vamos lá? Tem aqui, ó, nossa farinha de trigo. Vamos colocar dentro da nossa mistura e homogeneizar bem. Homogeneizar, temos que bater o mínimo possível, tá? Porque aqui, nesse caso, eu não quero que tenha formação de glúten. Então, eu tenho que homogeneizar bem lentamente, até que toda a farinha esteja incorporada na massa, certo? Vai aos poucos, com esse movimento, ó, de baixo para cima. É interessante que você tenha um fouet para poder fazer esse movimento. Se não tiver um fouet, pode ser também com uma colher, né? Faz de forma lenta. Pode ser também com a língua de gato, que a gente chama aqui, que é aquela espátula que retira bem todos os excessos, né? E aí a gente vai fazendo esse movimento até que toda a farinha se incorpore bem. Você vai perceber que não tem mais tanto resquícios de farinha. Se você observar que ainda tem, que não homogeneizou bem, continua batendo lentamente nesse movimento de baixo para cima, tá? Até que tudo esteja incorporado bem. Então, pessoal, para finalizar, nós já temos aqui o nosso resultado do brownie elaborado com farinha de trigo e do brownie elaborado com farinha de inhame. Então, vamos lá. Esse aqui é o elaborado com farinha de trigo, certo? Vocês estão vendo a característica dele, aquela casquinha por cima, a parte do meio um pouquinho mais molhadinha, certo? E aqui é o nosso brownie de farinha de inhame. Aparentemente, ele tem as mesmas características do brownie elaborado com farinha de trigo. Isso é muito bom, né? Porque aí, quando a gente vê sensorialmente, quando a gente analisa o produto, a gente vê que é um brownie e que tem as mesmas características de um brownie convencional, certo? Então, tá aí o nosso resultado. Retornamos. Aqui nós temos o nosso produto, né? O nosso produto elaborado com farinha de inhame e o outro elaborado com farinha de trigo.
Então, visivelmente falando, os produtos eles estão idênticos, né? Com as mesmas características. O brownie elaborado com farinha de inhame está com as mesmas características de um brownie convencional. Isso é muito bom, né? Então, só mais uma atenção aqui para quando vocês forem fazer, e geralmente a gente coloca numa forma de alumínio, né? É sempre bom passar manteiga e polvilhar com cacau em pó, certo? E outro ponto, eu vou deixar para vocês um PDF com todos os ingredientes utilizados, com todo o modo de preparo, para que vocês possam baixar a receita e deixar guardadinha com vocês para quando vocês quiserem fazer, tá bom? Então, pessoal, agradeço muito a vocês, certo que são algumas referências utilizadas. O meu muito obrigada a todos. Eu deixo aqui o meu e-mail para caso, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem me mandar também alguma mensagem dizendo se vocês gostaram, se compraram material para fazer o brownie em casa, para testar. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos.